Olá, está no ar o Câmara Rio Notícias Especial. Durante a semana, nós exibimos 4 matérias sobre os 30 anos da Constituição. Nesta edição especial, você vai assistir o material completo que as nossas equipes de produção e de reportagem prepararam. E a gente começa fazendo uma volta ao tempo. No dia 5 de outubro, o presidente da Assembleia Constituinte, o deputado federal Ulisses Guimarães, promulgou a Constituição de 1988. Mas como foi esse processo de transição do regime militar para a democracia? A nação deve mudar. A nação vai mudar. São palavras constantes do discurso de posse como presidente da Assembleia Nacional Constituinte. Hoje, 5 de outubro de 1988, no que tange à Constituição, a nação mudou. Esse foi o discurso do deputado federal e presidente da Assembleia Nacional Constituinte, Ulisses Guimarães, no dia 5 de outubro de 88. O Brasil dava mais um passo importante no processo de redemocratização. Para entender o processo de redemocratização, é preciso voltar para 1978. Após o projeto econômico dos militares, o milagre econômico, não dá certo, as pessoas e principalmente os movimentos sociais passaram a se colocar com mais veemência contra a ditadura. No final dos anos 70, com a crise do chamado milagre brasileiro, aquele crescimento econômico que houve muito pujante no final dos anos 60 até o início dos anos 70, a carestia da vida, a inflação, levou a dinâmica social a uma grande ebulição, com muitas greves, os movimentos eclesiais de base, as greves do funcionalismo público. Tudo isso desembocaria na Constituinte de 1987-88 como demandas da sociedade, demandas populares, demandas por melhores condições de trabalho, de vida, de saúde, de segurança, e por isso a Constituinte e a Constituição de 88 expressaram isso por meio de uma série de conquistas que são conhecidas do público em geral. Talvez a mais famosa, embora não seja de um funcionamento perfeito, seja o Sistema Único de Saúde. Outro fator importante naquele período aconteceu em 84. O governo militar enfrentava a alta da inflação e a recessão. A sociedade estava descontente. Foram realizados comícios pela cidade, exigindo eleição direta para presidente. O movimento foi chamado de Diretas Já. O maior deles foi na Candelária, que reuniu mais de 1 milhão de pessoas. Desde 83, o deputado federal Dante Oliveira tinha um projeto de eleições diretas. Após muita espera, a votação foi marcada para o dia 25 de abril de 84. Havia muita expectativa pela aprovação da emenda, mas os parlamentares favoráveis não conseguiram o quórum necessário. Eu sempre digo que, infelizmente, nenhum nem outro, nem a campanha da anistia, nem o movimento das diretas já, conseguiram, apesar de todo o caráter generoso e, no caso das diretas, de toda a pujança daquele movimento, das manifestações, conseguiram acelerar o fim da ditadura. O projeto, sobretudo do Ernesto Geisel, de transição lenta, gradativa e segura, foi plenamente realizado. Apesar disso, todas essas manifestações, inclusive as diretas, conseguiram desembocar na Constituinte, então não foram em vão. As manifestações enfraqueceram o regime militar. O regime militar brasileiro teve uma espécie de esquizofrenia institucional, porque desde o golpe de Estado de 64, eles mantiveram a Constituição, na verdade, as Constituições, porque primeiro mantiveram a Constituição de 46, depois teve a Constituição de 67 com o Castelo Branco, depois essa de 69, mas em paralelo havia os atos institucionais, que eram medidas de exceção. Então você tinha um cenário institucional que ao mesmo tempo queria ter uma dimensão legal, constitucional, com as constituições, e de outro lado os atos arbitrários embasados, sobretudo no primeiro ato, no segundo ato e no AI-5. O regime militar conseguiu evitar
que a eleição direta fosse em 84 e garantir que ela ainda se desse no colégio eleitoral, uma eleição indireta. E, de certa forma, essa manobra fez com que os militares não fossem julgados. Não houve, portanto, um julgamento do regime militar numa eleição direta, que provavelmente iria acontecer. Voto em Tancredo Neves na vitória! Apesar da eleição ser indireta, o candidato da oposição, Tancredo Neves, venceu o representante do governo, Paulo Maluf, e foi eleito o primeiro presidente civil. Em seu discurso de vitória, Tancredo convocou a população para um debate sobre uma nova Constituição. Brasileiros, a primeira tarefa do meu governo é de promover a organização institucional do Estado. Se para isso devemos recorrer à experiência histórica, cabe-nos também compreender que vamos criar um Estado moderno, apto a administrar a nação no futuro dinâmico que nos está sendo construído. Tancredo nem chegou a tomar posse na presidência em consequência de uma doença. Ele morreu no dia 21 de abril de 85. Tancredo Neves é um político diferenciado dentro do país, porque tinha realmente uma experiência acumulada muito grande. Foi, inclusive, primeiro-ministro naquela fase onde houve um impasse para a posse do João Goulart, depois da renúncia de Jânio Quadros. Certamente tinha escolhido, vamos dizer assim, não aderir ao regime militar, não fez parte, portanto, fez parte da oposição ao regime militar. E, a partir do momento onde o MDB começa a crescer, ali na resistência ao regime militar nos anos 70, ele começa a ganhar novamente projeção nacional. E a partir ali dos anos 80, o nome sempre de Tancredo ficava sendo cogitado para uma eventual presidência da República. Embora, como era um nome e um perfil mais moderado dentro do MDB, ele terminou, vamos dizer assim, um pouco obscurecido pelo combativo Ulisses Guimarães, que se houvesse uma eleição direta ali no início dos anos 80, seria o candidato ali já do PMDB. Tancredo Neves era um homem que era admissível para essa transição segura, sobretudo no que diz respeito a um aspecto central para o regime militar, que era a não punição dos militares e dos civis que haviam apoiado o regime em relação a crimes, violações de direitos humanos, o que os militares, sobretudo, chamavam de revanchismo. Quem assumiu foi o vice José Sarney. Logo no começo do governo, Sarney publicou uma proposta de emenda constitucional. Uma constituinte deve trabalhar mais com o futuro do que com o presente. Ela deve ser capaz de construir um arcabouço jurídico capaz de livrar a nação de abalos institucionais. O projeto de Sarney previa a instalação de uma Assembleia Nacional Constituinte para 31 de janeiro de 87. Essa Assembleia era uma reunião entre parlamentares para propor uma nova Constituição. Instalada a Assembleia Nacional Constituinte. A Assembleia se reuniu no primeiro dia de fevereiro. 559 parlamentares participaram da sessão. Ulisses Guimarães foi eleito presidente. Ficou estabelecida uma agenda com 3 etapas para dar início ao processo de uma nova Constituição. A primeira etapa elaborou emendas constitucionais, como, por exemplo, o voto aos analfabetos, a legalização de partidos comunistas e a eleição para as prefeituras. A segunda etapa ficou marcada pelo maior debate com a sociedade sobre os principais problemas do país. A terceira etapa é o desfecho da transição e a preparação para a votação. Brasília e o Congresso Nacional terminaram virando o foco do país durante esses 2 anos. Quer dizer, milhares de movimentos sociais, sindicatos, organizações da sociedade civil, enfim, organizações ligadas ao lado do trabalho, ao lado do patronato, enfim, você teve muita gente se dirigindo a Brasília para tentar influenciar o trabalho dos constituintes. Os constituintes também criaram um mecanismo de que com 30 mil assinaturas você poderia ter uma proposta de iniciativa popular. Isso é importante, dava vazão a demandas que poderiam vir da sociedade e teriam que ser discutidas pelos constituintes.
Foram criadas 8 comissões temáticas e 24 subcomissões para debater os temas que estariam na nova Constituição. Uma comissão de sistematização também foi elaborada. Ela tinha o objetivo de elaborar todo o texto constitucional. O primeiro rascunho foi chamado de Projeto Zero. Ele tinha 496 artigos. Foram apresentados mais de 20.700 emendas. Havia, de uma certa forma, uma ala mais progressista dentro da Constituinte que conseguiu um espaço importante nas comissões e, de certa forma, tentava influenciar a elaboração do texto constitucional. Em certo momento, surge o que se chamou de Centrão, um grupo mais conservador que tentou estabelecer um limite para esses trabalhos, vamos dizer assim, de grupos mais progressistas dentro da Assembleia Nacional. A votação foi dividida em 2 turnos. No primeiro, que foi em janeiro, foram apresentadas mais de 2.000 emendas. Porém, a votação foi apenas em julho. Foram realizadas 119 sessões. A Constituição tinha, naquele momento, 322 artigos. A votação em segundo turno foi conturbada. O presidente Sarney falou em rede nacional que o texto deixaria o país ingovernável. O presidente Sarney foi sempre um presidente fraco, passada aquela fase rápida do Plano Cruzado, em que ele teve muita popularidade, mas ele sempre foi um presidente fraco justamente por ter sido um líder, o chefe político do partido que apoiava a ditadura militar. Mesmo assim, a Constituição, que ficou conhecida como Cidadã, foi aprovada. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. A Constituição de 88 traz novidades, como os direitos sociais e políticos. Um deles, por exemplo, é a ampliação dos votos aos analfabetos. Você vai assistir agora o que representaram essas mudanças. Declaro promulgada o documento da liberdade. A Constituição de 88 está promulgada. O Brasil é uma república federativa formada pela união dos estados, municípios e do Distrito Federal. O país passa a conviver com fundamentos como soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana e pluralismo político. O Brasil viveu de 64 até a Constituição de 88, portanto, depois do fim da ditadura militar, um quadro de tremenda fragilidade institucional por conta da esquizofrenia que a ditadura instaurou, com tantas constituições alteradas por uma legislação de exceção. Então, o equacionamento institucional proposto pela Constituição de 88 é muito eficaz, tanto que nós o temos prevalecendo até hoje. A partir da Constituição foram criados muitos partidos políticos. Para se ter ideia, foram 22 candidatos à presidência da República de 89. Era a vitória da eleição direta. Os direitos políticos regulam a participação popular no governo. Esses atos de cidadania são exercidos pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto. O voto passa a ser obrigatório para maiores de 18 anos e facultativo para analfabetos, jovens entre 16 e 18 anos e maiores de 70 anos. No que diz respeito à questão do acesso do brasileiro e da brasileira ao voto, a possibilidade de votar, isso houve um avanço muito grande, porque foi introduzido o direito ao analfabeto votar, ao jovem, 16 a 17 anos, poder votar, embora nesse caso seria facultativo. E, claro, a questão faz com que você olhe agora o nosso eleitorado e veja que houve um crescimento a partir de 88. Quer dizer, gradativamente, mais brasileiros e brasileiros foram incorporados ao direito de votar. A Constituição define que o Brasil é formado por 3 poderes: o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Cada um é bem definido em relação à sua atuação no dia a dia da sociedade. Os legisladores tiveram preocupação em estabelecer cláusulas pétreas na Constituição, ou seja, não podem ser mudadas. O texto diz que não será objeto de deliberação a proposta de emenda, a forma federativa do Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico.
a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. A cláusula pétrea está no artigo 60, parágrafo 4º, inciso da Constituição, é o núcleo que a gente considera não imutável, mas é um núcleo que tem que ser respeitado. É um núcleo que você pode contextualizar, mas você não pode alterar tendente a abolir. É aquilo que a gente quer manter como vontade dos fundadores da nossa Constituição atual. Qual seja respeito ao sufrágio universal, ao voto secreto, respeito à forma federativa de Estado, respeito a direitos e garantias fundamentais. Isso é, aquele núcleo mínimo que a gente quer manter para que as futuras gerações sejam um espelho contextualizado da geração constituinte. A Constituição estabelece os direitos sociais. Eles são pautados pela valorização do trabalho e pelo princípio da dignidade da pessoa humana. Destaque para educação, trabalho, moradia, cultura, meio ambiente e saúde. No que diz respeito ao trabalho, ficaram estabelecidos direitos como seguro-desemprego, fundo de garantia, salário mínimo, piso salarial, férias, 13º e aviso prévio. O salário não pode ser reduzido. Pagamento superior para horário noturno, jornada de 6 horas, repouso remunerado, licença gestante e licença paternidade. Ela constitucionalizou como cláusula pétrea os direitos sociais que protegem a relação de trabalho, citando exemplificadamente salário mínimo, jornada de trabalho limitada, repouso semanal remunerado. Mas, ao mesmo tempo que ela resolveu constitucionalidade e dar status de cláusula pétrea, por sua vez, ela também deixou de lado os trabalhadores rurais e os trabalhadores domésticos. Na área da educação, a Constituição estabelece que é um direito de todos e dever do Estado garantir o pleno desenvolvimento da pessoa e seu preparo para o exercício da cidadania. De acordo com a Carta Magna, o Estado precisa garantir a educação básica obrigatória e gratuita, dos 4 aos 17 anos de idade, progressiva universalização do ensino médio gratuito, atendimento especializado aos portadores de deficiência, educação infantil em creche e pré-escola para crianças até 5 anos, e programas suplementares de material didático, transporte, alimentação e assistência à saúde. A gente passa a ter hoje alguma coisa em torno de 205 mil escolas no Brasil inteiro. Se a gente for olhar os números do INEP, 10 anos antes da Constituição de 88, você vai ter um número menor do que a metade disso, então dá para imaginar o impacto que a gente está falando, né? Mas você tem uma expansão, isso que é o mais importante, do acesso e da permanência na escola nesses 30 anos, né? Principalmente nas políticas para a educação, a partir do período de 2002 até os últimos anos recentes, até mais ou menos uns 2 anos atrás, que a gente vê um investimento amplo e profundo em todos os sistemas de educação e, no caso da educação básica, em todos os níveis, modalidades, a garantia da educação no campo, a garantia da educação quilombola, indígena, a garantia dos programas para pessoas jovens e adultas, que são um público muito importante quando a gente trata do ensino médio. Assim como a educação, a saúde também é um direito de todos e dever do Estado. Ela deve ser garantida mediante políticas sociais e econômicas que sigam 3 objetivos: redução do risco da doença, acesso universal e serviços para a promoção. O Sistema Único de Saúde foi uma das grandes novidades da Constituição de 88. Entre outras funções, compete ao SUS controlar e fiscalizar todos os temas relativos à saúde, produção de medicamentos, executar ações de vigilância sanitária, formar novos profissionais e auxiliar o desenvolvimento científico e tecnológico na área. No artigo 196, ele trata especificamente da saúde com 3 componentes importantes. O primeiro é afirmar que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado garantir esse direito. Isso é um marco constitucional importante, é um direito de todos, de todos. Segundo, que esse direito deve ser garantido mediante políticas sociais e econômicas que reduzam o risco de adoecer e de sofrer consequências, incapacidades. O que quer dizer isso? Dá prioridade às políticas sociais e econômicas, saneamento, educação, trabalho, lazer, que são fundamentais, habitação, que são fundamentais para se dar saúde. A importância desses componentes das políticas sociais são vitais para que se goze de boa saúde. E o terceiro, especificamente para os cuidados de saúde, que é o acesso
universal para todos e igualitário, portanto, aos cuidados de saúde, da prevenção ao tratamento e à reabilitação. E o que dizer dos direitos e garantias fundamentais? Eles atendem pela máxima: todos são iguais perante a lei. O Brasil passou 21 anos sob o regime militar. No processo de retorno à democracia, era preciso assegurar os direitos e garantias de cada cidadão, e eles estão resguardados na Constituição de 88. Todos são iguais perante a lei, não há distinção entre homens e mulheres. Ninguém vai ser submetido à tortura ou anonimato. Se a ditadura ficou marcada por restrições, o mesmo não se pode falar em relação ao artigo 5 da Constituição. É livre a manifestação de pensamento, o exercício do trabalho, o acesso à informação, a manifestação artística e intelectual e a liberdade de consciência e de crença. O fato é que a Constituição de 88 tem essa marca muito grande de garantia e de resolução institucional da democracia brasileira. Em tempos de intolerância, a Constituição prega respeito a todas as religiões. O mesmo se pode dizer em relação à orientação sexual e à cor. O racismo se tornou crime inafiançável e imprescritível. A intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas se tornaram invioláveis, assim como a residência de qualquer indivíduo. Em relação a esse tema, o texto constitucional diz que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. Essa proteção se estende às correspondências e às ligações telefônicas. Aí a gente tem que entender a Constituição fazendo uma interpretação histórica dela. Estávamos saindo de um período de regime de exceção militar, onde o conjunto de liberdades individuais que compõem o patrimônio jurídico era constantemente violado por agentes do Estado. Então daí a necessidade do legislador constituinte de 86 a 88 em se fundamentalizar a proteção ao sigilo de informação, o sigilo postal e o sigilo telefônico, e como é que a Constituição ela tem que ser contextualizada. Na época nós não tínhamos o fenômeno da rede internacional de informações, a internet. Hoje nós temos. Hoje se discute qual é o grau de proteção que a Constituição dá à informação tramitada via rede de dados. De acordo com a Constituição, é livre a locomoção em todo o território nacional. É permitido, inclusive, as reuniões pacíficas e sem armas em locais abertos. A Constituição não garante apenas a liberdade, pelo contrário, ela é muito rígida no que diz respeito às punições por um desvio de conduta, mas mesmo nesses casos, o que prevalece são os direitos humanos. Ela representa um avanço no capítulo dos direitos civis, direitos políticos e direitos sociais, inegavelmente. O fato de você traduzir estes direitos na realidade é que é o grande problema. Quer dizer, não basta estar estabelecido na Constituição esse conjunto de direitos. É necessário que, do ponto de vista, por exemplo, dos direitos civis, que você tenha um tratamento igualitário perante a lei. A Constituição regulou penas como a privação ou restrição de liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa e suspensão ou interdição de direitos. Mas algumas penas estão proibidas. São elas: pena de morte, salvo em casos de guerra declarada, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento e cruéis. A gente vinha de uma época em que a pena de morte era aceita nos termos da Constituição de 67 e da emenda de 69, mas ela era constantemente comutada em pena de banimento por parte do chefe do Poder Executivo, de maneira que nós não tivemos execuções oficiais pelo Estado nessa época. Nós tivemos as execuções extraoficiais, execuções essas que foram já investigadas pela Comissão da Verdade. A Carta Magna consolidou mecanismos jurídicos para proteger os direitos e as garantias fundamentais. O primeiro deles é o habeas corpus. Sua função é garantir o direito de locomoção, quando esse estiver ameaçado. Em seguida vem o habeas data, que assegura ao indivíduo conseguir informações sobre si próprio. O mandado de segurança para proteger um direito do cidadão. Mandado de injunção usado na falta de uma norma regulamentadora. E a ação popular,
que é a garantia da participação política de cada pessoa. É uma série de ações especialíssimas, constitucionalmente asseguradas, mas que, infelizmente, elas não tiveram o alcance necessário no que tange à defesa do patrimônio público e da probidade dos atos administrativos. Já que estamos falando na igualdade para todos e no dever cívico de cada cidadão, é importante lembrar que a pessoa com deficiência também foi contemplada na Carta Magna. De acordo com a Constituição, é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. A partir da Constituição, se criou, na verdade, diversas leis que começaram a implementar diversos direitos na prática para a pessoa com deficiência. Quando se fala de educação, a Constituição foi uma das primeiras regras que estipulou, né, a primeira legislação que estipulou o atendimento educacional especializado para a pessoa com deficiência. Ou seja, na Constituição de 88 já se previa que, em alguns casos, seria necessário que a pessoa com deficiência tivesse um atendimento educacional especializado dentro da escola. E aí você tem diversos outros direitos, né? A questão de reserva de vagas em concursos públicos, no artigo 37, quando fala de administração pública. Então, tudo isso foram políticas que foram criadas a partir da Constituição. A Constituição previu esses direitos e depois as políticas foram criadas em volta de cada um desses direitos. Você já assistiu matérias que mostraram os antecedentes históricos e as principais mudanças na Constituição. Durante a produção dessa série, uma pergunta guiou nossas pesquisas. A Carta Magna de 88 continua atual? Sabe aquele ditado popular que diz que 30 anos não são 30 dias? Pois então, nessas 3 décadas, o país passou por uma verdadeira transformação judiciária e legislativa. Nesse momento em que a gente comemora a Constituição de 88, me parece fundamental lembrar isso, né? Que ela não foi, pela primeira vez na história brasileira, uma Constituição, digamos, elaborada apenas pela elite, né? Ela teve realmente uma participação importante da sociedade, das 120 e poucas propostas de emendas populares, me parece que mais de 80 se transformaram em comandos constitucionais. A Constituição tem 250 artigos. Nesses 30 anos, ela já foi emendada mais de 100 vezes. 106 para ser bem específico. Mas a pergunta central é, será que ela atende às necessidades da sociedade? Um dos direitos expressos na Constituição é a igualdade entre homens e mulheres, uma grande inovação para a época. Voltando ao tempo, os movimentos feministas tiveram participação importante na elaboração do texto constitucional. Em 86, apenas 26 mulheres foram eleitas para a Câmara dos Deputados. O Rio de Janeiro, juntamente com o Amazonas e São Paulo, foram os estados que mais elegeram, 3 cada um. O movimento feminino cresceu muito em 87. Ele ficou conhecido como o Lobby do Batom. O lobby do batom foi um lobby para incluir na Constituição os direitos das mulheres. Naquele momento, o Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres dizia, constituinte para valer, tem que ter a palavra da mulher, né? E nesse sentido, esse processo do lobby do batom, ele levou realmente à inclusão na Constituição de 1988 de um conjunto muito grande de direitos das mulheres, a igualdade na família, o direito ao planejamento familiar, o direito aos lotes de reforma agrária, a amamentação para as mulheres presidiárias, né, para os filhos de mulheres presidiárias, a extensão da licença maternidade, a criação da licença paternidade. Tudo isso foi fruto desse grande processo das mulheres nesse momento tão histórico do Brasil, né? Um dos avanços pós-Constituição é a Lei Maria da Penha, que acabou de completar 12 anos. Ela foi criada para proteger as mulheres da violência física e verbal. A gente sabe que o índice de violência contra a mulher é muito alto no Brasil e a lei traz aí todo um arcabouço de proteção, né? É quase um estatuto da mulher, né? De assistência, prevenção à violência e também a punição dos casos, principalmente decorrentes ali daquela violência familiar que ocorre entre 4 paredes, que quase não tem testemunhas. Então é uma lei que veio dar proteção, que veio dar voz a essa mulher que
sofria calada a violência, que não tinha para quem denunciar e não sabia como. Hoje as mulheres têm aí como buscar a delegacia de atendimento à mulher, tem juizados especializados, que são órgãos da justiça especializados no tema violência doméstica. Outro avanço da Constituição foi a implantação de políticas voltadas para a pessoa com deficiência. O cão-guia, o assento, a fila preferencial, o lugar reservado nos espaços culturais são apenas alguns exemplos. O importante é fazer com que essas leis sejam cumpridas. A política pública ela existe. O que falta muitas das vezes é o gestor público executar essa política pública. Por quê? Tanto a nível estadual quanto a nível municipal e nível federal, diversas leis foram criadas a partir da construção da Constituição de 88. Então ela é um norte e ela tem esse nome de Constituição Cidadã porque ela era muito avançada para a época em que ela foi criada. Então, por conta disso, ela ganhou o nome de Constituição Cidadã. Mas a gente ainda tem dificuldade hoje de executar essa Constituição para que ela realmente seja uma Constituição cidadã. Um país mais democrático passa por uma saúde que contemple a todos, que não haja mais filas nos corredores dos hospitais, que todos tenham o mesmo atendimento digno. O Constituinte de 88, ele quis que a capacidade de pagar não fosse o critério para dispensar, ofertar o cuidado que a população brasileira necessita, que o cidadão necessite, e que a saúde, portanto, é um direito. Previu mecanismos de financiá-lo, de financiar esse sistema integrado com a Previdência e a assistência social. O que ocorre é que quando você corrói as bases de financiamento, você começa a danificar o sistema. Quando você universaliza determinadas políticas, quando você faz com que todos tenham acesso, os segmentos de maior renda costumam ficar um pouco incomodados. Então buscam um mecanismo de escape, digamos, desse sistema. E isso começa uma tensão no sistema, que no caso da saúde foi o crescimento, sobretudo a partir do final do século XX, na segunda metade, na década de 90 e até hoje, que foi a expansão do setor dos planos privados de saúde, que cobre 25% da população. Não cobre mais porque não tem renda. Mais recentemente, isto foi agravado com a aprovação, depois do impeachment da presidenta Dilma, pela aprovação do Congresso da Emenda Constitucional 95, que congelou por 20 anos os gastos de saúde. Um sistema subfinanciado, você congela os gastos por 20 anos, você pode imaginar o que vai acontecer. O sistema vai se degradar ainda mais. O que é preciso é restaurar a plenitude da vontade do estabelecido pela Constituição. Tem que garantir, se fala tanto em garantia de direitos, garantia do cumprimento da Constituição, é preciso garantir o cumprimento efetivo da Seguridade Social e do capítulo da seção sobre saúde da Constituição de 88. Apesar de todos os avanços, o país ainda sente os efeitos de um período de mais de 20 anos governados pelo regime militar. Nós temos no Brasil, talvez um dos grandes passivos deixados por essa transição, uma fragilidade muito grande do poder civil em relação aos militares. Os militares brasileiros ainda se veem como alguma coisa de muito especial e mesmo os presidentes civis que vieram com o fim da ditadura militar não conseguiram se afirmar em sua autoridade civil em relação aos militares. Então, no Brasil, nós não temos ainda o predomínio do poder civil e isso é fundamental para a consolidação da democracia. Certamente esse é o pior prejuízo deixado pelaquela transição. Mas será que a Constituição de 88 precisa se modernizar para atender às demandas dos nossos dias? É uma Constituição pródica em benesses, pródica em direitos. E uma Constituição pobre em deveres, pobre em mecanismos de responsabilização. Se nós pretendemos viver em república, república é o regime da plena responsabilização. Voltando à primeira pergunta, todos somos iguais perante a lei? Deveríamos ser. A Constituição deveria garantir um tratamento célere para que todos fossem tratados da mesma forma perante a lei, seja para beneficiar, seja para punir. Quando você tem um sistema constitucionalmente assegurado, lento, arcaico, você cria o direito fundamental a roubar e não ser preso.
que é o que a gente vê muito hoje. Isso gera uma sensação de impunidade, que gera uma insatisfação social, que cria a instabilidade política que nós estamos vivendo hoje. Eu acho que não deve haver uma nova Assembleia Constituinte para a gente fazer uma nova Constituição. A gente está num período que passamos por uma recessão muito grave econômica recentemente e que a maioria dos brasileiros e brasileiras querem agora que se comece a gente ter uma volta ao crescimento econômico, a geração de empregos e recursos para que se possa financiar serviços que foram comprometidos em função da crise econômica, né? Isso, para mim, é a prioridade hoje, quer dizer, né? E as reformas que eventualmente precisam ser feitas, não precisa de um novo texto constitucional, elas podem ser feitas fazendo os aperfeiçoamentos, seja uma reforma da Previdência, seja uma reforma tributária, seja uma reforma política, ou seja, é possível fazer emendas constitucionais que você possa alterar pontos da Constituição e assim você possa avançar. Para a Constituição ser cumprida, o Estado precisa fazer a sua parte. A educação é um exemplo. De acordo com a Carta Magna, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. A cada ano que passa, eu recebo mais estudantes apaixonados pela educação pública, pela educação básica. É muito importante que esses estudantes sejam formados num contexto de democracia e de cidadania, mas convivendo com as escolas como elas realmente são e não com escolas ideais como elas deveriam ser. Após 30 anos da promulgação da Constituição de 88, a 7ª da nossa história, está comprovado que o país, para se tornar uma nação com condições iguais para todos, precisa de democracia, respeito e cidadania. Esse foi o Câmara Rio Notícias especial sobre os 30 anos da Constituição. Até a próxima!